Imortais, acabou que tem que virar também, né? Olá, gente da gente, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Bom, estou voltando aqui com mais uma entrevista e agora vamos falar com o imortal Rubem Batista. Ele que é licenciado em Letras da Universidade Gama Filho, produção cultural pela UFF, né, Universidade Federal Fluminense, professor de língua portuguesa e literatura e já tem 5 livros. Tudo bem, Rubem? Tudo jóia. Tudo certinho? Bom, e você já é imortal há quanto tempo? 4 anos. 4 anos. 4 longos anos, né? O que é o tempo com um imortal? É verdade, é verdade. E como é que foi essa transição? Como é que você chegou na academia? Olha, foi uma história muito interessante, que a primeira vez que eu soube que havia uma academia de escritores aqui em São Gonçalo, eu tentei pleitear a chegada, mas lancei até o meu primeiro livro, intitulado Dinâmica de Grupo, uma alternativa pedagógica. E que, por coincidência, quem fez o prefácio deste livro foi o professor Helder Barcelos, que também é acadêmico aqui da nossa academia. Sim. Mas só que a pessoa que iria fazer meu encaminhamento, ela acabou não fazendo. E por conta de toda essa transição, acabei entrando no esquecimento. Mas o tempo passou e depois eu escrevi Memórias do Professor Abravanel, que é um infanto juvenil. É um livro muito bom, que por coincidência ele acabou chegando à mão de o nosso grande presidente, que acabou fazendo uma boa divulgação dele. Nesse momento, Abravanel, que não é o Silvio Santos, e as pessoas ficam perguntando, é a história do Silvio Santos? Né? Não, não é. Conta a história rápida de um professor que foi convidado para substituir um outro professor que não aguentou aquela terrível turma de um instituto. E através de algumas dinâmicas, de uma maneira muito humana de conversar com o ser humano, o aluno, ele transformou aquela turma, que era a mais odiada, e ela se tornou a mais querida num curto espaço de tempo. Foi muito bom escrever esse livro. Poxa, que bom. E aí, com esse livro na mão, depois de 10 anos, eu consegui chegar à Academia de São Gonçalo. Eu estava com esses dois aqui na mão, passei pelo concurso público, né? Porque afinal de contas foi lançado um edital e eu me apresentei com todo o meu histórico, com todo o meu currículo e essas duas produções. Bacana. Então, no total, são 5 livros agora, né? 5 livros. 5 livros. Certo. Eu sou um leigo, aqui no que eu vou falar aqui agora, né? Mas o que seria uma produção cultural? Produção cultural é um curso que é recente nas universidades. Quando eu digo recente, é porque quando eu fiz na UF, eu entrei na 2ª turma. É um curso que permite aquele aluno, né, o graduando, ele tem uma visão maior e mais diversificada do que vem a ser a cultura na região, no estado, no país onde ele vive. Logicamente, se ele quiser explorar um pouco mais esse tipo de estudo, certamente ele pode fazer um mestrado depois e escolher a área específica. No meu caso, eu escolhi a leitura como sendo o caminho cultural que eu poderia desenvolver um pouco mais. Bacana, bacana. Bom, e você também tem, né, aqui nesses livros o romance. Romance, né? Sim, sim, sim. Dentro da sequência cronológica, o Dinâmica de Grupo ele foi o primeiro, depois Memórias do Professor Abravanel, o segundo. Aí nesse meio tempo, minha filha nasceu, né? E eu resolvi fazer um trabalho com ela num belo dia onde ela chegou em casa me perguntando: papai, você já ouviu falar em Romero Brito? Eu achei engraçado uma criança naquela idade, 8, 9 anos, me perguntando se eu sabia quem era Romero Brito. E eu, sendo produtor cultural, comecei a provocá-la. Aí ela, vamos falar um pouco mais sobre isso. A partir disso, criamos a possibilidade de escrever uma historinha onde se tornou uma história em família. E eu conto rapidamente só os melhores momentos, desde o momento em que ela nasceu até o final dessa história, uma história em família, fortalecendo a ideia da instituição família.
Bacana. E todas as ilustrações que constam nesse livro têm a ver com Romero Brito, com os traços da minha própria filha. Eu fui muito bem. Bacana, bacana. Parabéns. Foi um trabalho gráfico feito pela editora Décio Machado. Foi um trabalho excelente, que não tem como qualquer pessoa que observe esse trabalho e perceba que foi feito com muita dedicação, onde todas as ilustrações batem passo a passo com a história em si, sem contar o tipo de letra. É um livro agradável de se acompanhar. Bacana, bacana. Eu posso ler só a primeira página? Pode, claro que pode. Eu me empolgo quando eu pego. Começa assim, ó. Este ano faço 10 anos. Parece que foi ontem que vim ao mundo. Meu nascimento foi tranquilo, sem traumas ou complicações. Só teve um pequeno atraso de 6 horas, mas foi tudo bem. Minha mãe disse que papai estava mais nervoso do que ela, mas tomou coragem para entrar na sala e assistir à minha chegada. Ninguém sabia qual era o sexo da criança. Só eu, claro, pois estava dentro da barriguinha da mamãe. Meus pais combinaram que se fosse menina, minha mãe escolheria o nome. Se fosse menino, papai teria a vez. Quando a médica me puxou para fora da barriga da mamãe e falou: "É uma menina", todos disseram parabéns numa só voz. Diz a lenda que papai estava na sala de parto para acompanhar e bater uma fotografia assim que eu nascesse. Mas quando a doutora disse que a criança era menina, meu pai falou incrédulo: "Ué, uma menina? Tem certeza, doutora?" Todos na sala riram e a médica pediu para papai bater a foto. Aí, ao invés de bater a foto, papai continuou: "Me disseram que o formato da barriga era o formato de quem vai ter um menino." Aí ela fala mais um pouco até que ela chega a uma conclusão. Logo em seguida fui pesada e limpa para receber minha primeira roupa, amarelinha. Mamãe vive dizendo: "Por pouco eu não saí da maternidade de azul." Ninguém sabia, só os médicos sabiam qual era. Bacana, parabéns, parabéns. Aí veio esse aqui, no caso, não? Sim. Logo em seguida, são estilos diferentes, são gêneros diferentes. Mas Gilvan, o nosso acadêmico, ele havia dito para mim: "Rubem, o meu forte são trovas. Mas como acadêmico nós temos uma obrigação de transitar por todos os outros caminhos." Exatamente. Aí eu me arrisquei. Um belo dia eu recebi um convite para participar, juntamente à editora Vivara, de um torneio de poemas. E arrisquei. Fiz um jogo de palavras e enviei. Veio a resposta de que eu havia sido contemplado. A partir daí é que eu tomei coragem para criar Labirinto do Amor. Este livro aqui é bem interessante, pois todas as pessoas que leram perceberam que o investimento feito em todas as palavras foi mais na emoção, e eu posso confirmar isso, do que pura e simplesmente uma busca por rimas. Tem um aqui que ele é bem Les Enfants, página 42. Ele é um dos que eu considero como mais interessante do ponto de vista da pureza do poema. Somos duas crianças no sentido mais puro e pleno da palavra. Somos crianças daquele tipo que aparece na televisão, fazendo propaganda de fraldas, mostrando suas pernas e dobrinhas, daquelas que têm poucos dedinhos na boca, mas um sorriso cheio de ternura. Quero te pegar no colo, fazer carícias, cafunés e cosquinhas, beijar o teu pé com reverência. Quero ficar preso a este tempo contigo, como se fosse um feitiço. Crescer para quê? Porque a infância é imortal. Bacana. Mas, Rubem, eu quero te fazer uma pergunta aqui que eu faço para todos, né? Professores de língua portuguesa, né? Eu já sei mais ou menos qual é a resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim. O que você acha da educação do país? O que eu acho da educação do país? Um grande desafio. E eu, como sendo um profissional que passou por 2 estilos de trabalho, eu fui bancário durante um tempo e depois, nos últimos 20 anos, um pouco mais, eu me mantenho no magistério, porque eu simplesmente acredito naquela capacidade de quem acredita ser um profissional, porque não entrou sem querer naquela profissão,
e quando escolheu o seu curso e fez um juramento, fazer um juramento, dizem que Papai do Céu nos permite poucos momentos de juramento na vida, né? Tem um momento religioso, tem um momento de quando você vai fazer o juramento em formatura e depois na área militar. São esses poucos momentos em que você tem que doar a sua alma para aquilo. Ou você usa as palavras verdadeiras com a essência delas, ou não adianta. Não adianta ficar com o dedo cruzado assim atrás, né? Levanta o braço direito e com os outros. E aí, né, você vê muitos profissionais em diversas áreas, independente de ser da área da educação, que estão ali transitando. Eu sou isso enquanto profissional, mas estou estudando para uma outra área porque me oferece algo melhor. Eu acho que a diferença entre um professor e aquele que está na educação é acreditar no que ele pode fazer para colaborar com o seu país, com o ser humano que está ali, que amanhã ou depois nós vivemos numa via de mão dupla, né? Então, aquele ser humano que está ali hoje como aluno, independente da idade, se ele acreditar que o que eu falo para ele tem a ver com o crescimento dele, que pode colaborar com o crescimento do país, isso pode interferir positivamente no resultado da história. Sem contar também as coincidências da vida, que hoje eu posso dar aula para um aluno no 6º ano, aquela criança que vem cheia de energia, e amanhã depois eu posso esbarrar com ele no ensino médio, 4 ou 5 anos depois, mas só que no 6º ano ele diz para mim: eu quero ser aviador, né? Aí o tempo passa e ele fala assim: não, eu quero ser médico. E amanhã depois, 6, 7, 8 anos, eu encontro aquele ex-aviador que um dia quis se tornar médico, de terno e gravata no fórum, né? O que é que colaborou para ele ter essa atual certeza ou deixar de voar, né? Foi esse trabalho que verdadeiros professores foram fazendo com ele no percurso da sua história, para que ele realmente escolhesse aquilo que ele acredita. Exatamente. Bom, mas por que eu pergunto isso? Porque hoje em dia nós temos uma ferramenta muito importante que se chama internet. Uhum. Eu perguntei para você pela educação, porque a linguagem da internet é uma linguagem que é uma metade de palavra. Né? Por exemplo, você vai escrever você escreve você, né? E por aí vai, né? Quando você está conversando com alguém numa rede social e você vai digitando e você não escreve as palavras inteiras, entendeu? E isso às vezes é prejudicial, tá certo? É uma comunicação, mas às vezes é prejudicial. De repente você vai fazer uma prova, vai escrever alguma coisa e você escreve, né, do jeito que você escreve, né, na internet, e acaba escrevendo errado. Entendeu? Aí você acaba não passando nessa prova. Certo. Né? E será que isso tem jeito isso? Tem. Eu acredito que um trabalho em parceria, e por coincidência, família ou escola, quem cuida melhor da leitura das crianças? Se o aluno não faz uma boa leitura, ele não pode, de alguma maneira, se expressar verbalmente ou escrevendo com mais consistência, ou de uma maneira onde aquele avaliador que vai corrigir a prova dele, do Enem ou da OAB, possa entender com toda essa facilidade que se espera. Mas se a família não fizer a parte dela, né, por exemplo, a mãe diz assim: eu não tenho tempo para saber se meu filho lê direitinho. Eu falei: mãe, mas como assim? Eu estou com os meus afazeres na cozinha. Mãe, a senhora pode estar lavando louça, a senhora só vai simplesmente usar a audição e vai perceber se a leitura do seu filho ela está sendo muito mais fluida ou está atravancada. Dessa forma, a senhora colabora com a escola e nós colaboramos com a sociedade. Amanhã ou depois o seu filho ele vai entender muito mais o mundo e vai poder passar
para as redações oficiais, também nem só oficiais, né? Porque você pegar assim um zap com a colocação correta das exclamações tem um efeito. E se você pegar um zap com um absurdo de pontuações, às vezes as pessoas não sabem do que se trata e o que o leitor percebe ali, o que a emoção dele quer. E algumas pessoas acabam entrando em atrito porque, não, mas foi o que você escreveu. Não, as palavras são paradas. Eu coloco a emoção que eu quiser na hora da leitura. Então, não sei se eu me aproximei da sua resposta, mas Sim, a com certeza. parceria, e é importante que os pais entendam isso. Do contrário, não tem como ficar reclamando de professor, diretor. Os pais têm que se aproximar muito mais da escola para permitir que o país cresça, porque o filho dele cresceu. E esse é o caminho. Vai demorar? Talvez. Depende do envolvimento daquele profissional que um dia fez o bom juramento e tem um bom trabalho, independente dos predicados que ele possa ter, da sua produção, porque eu entendo que o ser humano vale muito mais daquilo que ele faz do que está escrito. É a atitude que faz a diferença entre um ser humano e outro. Ok, então. Bom, conversamos aqui com o imortal Rubem Batista. Rubem, obrigado pela participação, tá? Valeu demais a sua companhia aqui, tá bom? Estou imortalizado agora. Sempre. Bom, e voltamos daqui a pouquinho trazendo mais uma entrevista para você aqui no Gama Jornalismo. Forte abraço no seu coração, clique no sininho, né, para você obter mais informações. A propaganda é a alma do negócio. Caso queiram algum livro, bulubaptista@uol.com.br. Desculpa. Eu peço desculpa. Então, gente, ó, inscreva no sinal, clique no sininho, tá? Para obter mais informações aqui no Gama Jornalismo. Forte abraço aí, voltamos daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau. Maravilha.